Você sabia que o Sasuke não era tão famoso quanto o anime tenta mostrar? Que tal então que a Sakura tava meio esquecida na história? Ou até que essa obra é bem mais violenta do que você pensa? Pois é, isso são algumas das coisas que o anime acabou alterando na adaptação, e nesse vídeo vamos mencionar sobre essas mudanças. Para ficar bem claro, eu vou me focar em momentos canônicos comparado com a versão original do anime, não a versão alterada que recebemos no Brasil. Só adiantando também que pretendo me limitar apenas aos primeiros arcos da história, e se vocês gostarem eu posso trazer mais vídeos assim, com os arcos seguintes. Começando literalmente do começo, a cena inicial da batalha contra Kyuubi é completamente original do anime. Ou quase, né? Mas vocês vão entender. O que, na minha opinião, ficou bem melhor. No mangá, eles se limitam a trazer apenas uma gravura completamente indecifrável mostrando a raposa encarando o Yondaime, que vale dizer, esse troço era pra ser o Gama Oyabun, e o Minato em cima dele. Ok. A cena do Naruto sendo perseguido pela vila e depois sendo pego pelo Iruka enquanto toca a opening também é original, já que no mangá ele simplesmente dá um grito e o Naruto surge preso na sala de aula. Vale lembrar que, como o anime sai muito tempo depois do mangá, o estúdio aproveitou para trazer alguns personagens recorrentes no lugar dos figurantes sem nome ou qualquer coisa. Apesar de que o cabelo do Sasuke conseguiu ficar ainda pior que aquele ninho de pombo que ele tem no início. Mas isso é a explicação para termos a introdução de personagens como Sakura, Ino, Sasuke, Kiba, Shikamaru e Hinata, sendo que essa última ainda recebe um destaque grande e bem vago. Antes que reclamem por achar que é só birra, vamos lembrar que a cena dela é a Hinata torcendo para o Naruto conseguir fazer uma transformação perfeita do Iruka, e o infeliz me manda um Oiroke no Jutsu e dane-se ela depois disso. Apesar de não termos o Sasuke surgindo até agora, pelo menos podemos dizer que tivemos um esboço do que o Kishimoto queria que ele fosse em outro quadro. Se bem que nisso parece que temos também já uma ideia do que no futuro virou o Neji, ainda bem que isso era só um esboço. Mas o mais engraçado é que essa cena no anime podemos brincar de onde está o Naruto, porque eu duvido alguém conseguir achar ele, apesar de sabermos onde está a Sakura, Sasuke, Shikamaru, Kiba e até o Choji e o Shino que decidiram trazer agora. Se prestar atenção direito, dá para dizer que temos até o Kankuro magrelo, a Hinata asmática e uma protagonista de cabelo azul que se meteu na sala errada. Sério, essa infeliz nem existe na história e tem personagens recorrentes menos detalhados do que ela. Agora uma coisa que não é bem uma alteração, mas eu acho que vocês vão concordar que a cena do Naruto no balanço ficou muito melhor no anime. No mangá só parece que ele tá pensativo, enquanto no anime você sente o peso da tristeza do Naruto. Mas finalmente chegamos nas mudanças drásticas do anime, começando com o Mizuki indo falar com o Naruto. No anime, ele surge enquanto o Naruto continua no balanço, bem na frente do Hokage e o Iruka, até dando uma aparência de que ele desapareceu ou algo assim. Já no mangá, de fato tem essa cena do balanço se movendo, mas o Mizuki vai se encontrar com o Naruto apenas depois disso, longe da vista deles, o que até explica a surpresa do Iruka quando descobre do envolvimento dele no roubo do pergaminho. Agora começa a sessão bagunça. Primeiro eu vou mencionar como ficou no anime e depois eu explico como era no mangá, porque é coisa pra caramba. A cena em si seria depois do Mizuki comentar sobre o pergaminho dos selos para o Naruto. Nisso a cena corta para o Iruka lembrando da conversa com o Hokage, sobre ele e o Naruto serem parecidos por terem crescido sem os pais. Nisso temos um flashback do Iruka da batalha contra Kyuubi, e ele sendo levado enquanto pede para ficar ao lado dos pais dele na luta, até ser interrompido pelo Mizuki avisando que o Hokage o chamou porque o Naruto roubou o pergaminho. A cena corta para o Naruto vendo o pergaminho e depois volta para o Hokage ouvindo o pessoal reclamando e ele manda trazer o Naruto imediatamente. No mangá, tudo isso virou uma zona. Primeiro que a cena em si começa com o Naruto invadindo a casa do Hokage, mas ao ser descoberto, ele usa o Iroke no Jutsu para derrubar o velho e seguir. Isso ele encontra o pergaminho enquanto é observado pelo Mizuki. A cena corta para o Naruto lendo os jutsus e só depois temos o Iruka lembrando da conversa e o flashback da batalha contra Kyuubi. Depois o Mizuki falando que precisam ir até a casa do Hokage, por causa do pergaminho roubado. Rola a cena do pessoal reclamando e o Hokage diz que passou meio-dia desde o roubo e mandam eles se apressarem. A outra mudança é que no anime Iruka parece ter um sexto sentido pro Naruto, pois ele tá caçando o Naruto na vila e do nada ele encontra um moleque na floresta. Já no mangá ele cogita ir na floresta para procurá-lo e acaba encontrando ele. Aí nessa parte, o anime conseguiu trazer coisas a mais que ajudaram na história. A discussão do Iruka e Mizuki tentando convencer o Naruto é mais extensa no anime, tendo os dois tentando convencê-lo de em quem ele poderia confiar. Depois ainda com o Mizuki jogando a Shuriken contra ele e o Naruto se encolhendo e sendo salvo pelo Iruka. Enquanto no mangá até agora eu não sei o que houve. É sério, o quadro anterior é esse e o seguinte é esse. Não me pergunte. Ainda nessa parte, o argumento do Mizuki de que o Iruka quer tirar o pergaminho dele faz bem mais sentido do que o Naruto saindo correndo do Iruka porque... sei lá.
O máximo que eu poderia explicar isso seria o Naruto ficar com medo da cara do Mizuki. Outra cena ignorada é uma cena com um conjunto de Jounins reunidos planejando matar o Naruto para acabar com o problema, e nisso temos, provavelmente, o pai do Choji entre eles. Agora uma cena que não foi alterada, só é um erro em ambas as versões, que foi o encolhimento da Shuriken do Mizuki. Tipo, essa porcaria ficou com metade do tamanho no mangá, e no anime eles não perceberam que tinha algo estranho, e isso acaba com as diferenças do capítulo 1. Pois é, já viu que o negócio vai ser insano. Partindo para o capítulo 2, já temos a diferença de que o Naruto não usa o Iroken no Jutsu contra o Hokage, pois isso já tinha acontecido antes e só foi trazido aqui no anime. Agora outro extra do anime nessa parte é praticamente todo o resto do episódio. Sem exagero, toda a parte do treinamento do Konohamaru para aprender o Iroken no Jutsu não existe no mangá e foi incluído no anime, tendo apenas uma cena rápida do Naruto dando as instruções e ele fazendo uma transformação completamente zoada. A cena do Hokage comentando sobre a regra de não comentarem sobre o Naruto possuir a Kyuubi teve leves alterações, dando a entender que o Minato disse seu desejo para o Hiruzen, apesar de que isso pode ser um erro da tradução. De resto, o episódio tá igual. Partindo para o capítulo 3, é aqui que fica interessante. A primeira alteração é que não temos o Naruto se encontrando com o Konohamaru e menos ainda a cena da Sakura discutindo com a mãe dela e depois disputando com a Ino para chegar logo na sala. Assim como quem pergunta ao Naruto o que ele fazia por lá não é o Shikamaru. Agora, lembra que eu falei que o Sasuke não era tão famoso assim? A cena da Sakura querendo sentar ao lado do Sasuke é completamente diferente. Ao invés disso causar um caos, é apenas a Sakura querendo sentar do lado dele e pronto, tendo no máximo um esboço do que viria a ser a Ino atrás dela e uma outra garota encarando a Sakura. Depois disso já temos a aparição da Inner Sakura planejando roubar o primeiro beijo do Sasuke, que por algum motivo parecia estar sorrindo. Nisso, Naruto fica na frente dele e surge uma outra garota atrás do Sasuke ficando pistola e a Pseudo Temari acertando o Pseudo Neji enquanto a Pseudo Ino mandando o Sasuke enfiar a porrada no Naruto. Não dá pra dizer que ele não soube aproveitar os figurantes. O ponto é que depois do beijo do Sasuke e Naruto, a única que aparece indo bater nele é a Sakura. Depois disso temos uma cena longa dos 3 times de Genins que não existia ainda. Acaba que o único time apresentado é o do Naruto, tendo a introdução dos times 8 e 10 apenas no Chunin Shiken. Ainda assim, você tem noção de que isso foi metade do episódio, e metade disso é filler? Mas sabe o mais irônico dessa parte? Um dos motivos para o pessoal odiar tanto a Sakura nesse início é filler! Acontece que no anime, depois de decidirem os times, a Sakura tem a ideia de ir almoçar com o Sasuke, usando a desculpa de serem do mesmo time, e o Naruto tenta chamar ela para almoçarem juntos, usando o mesmo argumento. Mas ela é uma babaca com ele, chama ele de irritante, e o Naruto fica com um cara triste até ver o Sasuke descansando do lado da janela e pensar em tirá-lo da jogada. Porém, no mangá, o Naruto não fica com raiva apenas do Sasuke, mas também da Sakura, enquanto reclama deles, até ter a ideia de tirar o Sasuke da jogada. Ou seja, ele nem mesmo chega a falar com a Sakura depois de terem selecionado as equipes. Depois disso, a cena do Sasuke sendo pego é apenas focado no Sasuke e o Naruto, já que não existe Ino e Shikamaru nessa parte. Nisso temos a conversa da Sakura com o Sasuke falso, onde ela fala do Naruto e eles quase se beijam, mas no mangá não temos o flashback do Sasuke, ele apenas se pergunta o que o Naruto estaria fazendo disfarçado dele. Apesar de que parece ter rolado um erro de interpretação da frase ou de tradução, mas nesse caso eu fico confuso. No mangá, a frase da Sakura pedindo para o Sasuke gostar dela é repetida, mas na versão traduzida aparece como se o Naruto ficasse ouvindo essa frase de novo, e isso desse um clique nele e o fazendo entender os seus sentimentos pela Sakura. Até procurei versões em inglês ou até em japonês, e apesar de não achar de forma alguma a versão original japonês, a inglês segue o mesmo padrão. Enquanto no anime, eles colocaram o Sasuke falso repetindo a frase. Pode parecer idiota, mas eu sinto que faz mais sentido no mangá. Voltando às alterações, depois que o Naruto precisa ir correndo para o banheiro, ele fica revoltado pois seu plano era testar os sentimentos da Sakura. E depois ele só imagina que poderia fazer o Sasuke parecer um babaca. O que devo dizer não é bem uma atitude tão maneira assim. Tá mais pra um stalker maluco querendo acabar com o romance da mina que ele gosta só pra ter uma chance. Já no anime, é quase a mesma coisa. Exceto que Naruto parece voltar a ficar triste por notar os sentimentos da Sakura pelo Sasuke e imaginar que não teria muita chance. Apesar de continuar tendo a cena dele sendo meio perturbado por querer ferrar com a imagem do Sasuke, você sente um pouco mais de pena dele. Nisso chegamos na cena da Sakura falando merda pro Sasuke e... bem, no anime parece mais idiota ao mesmo tempo que temos menos informações.
Até esse ponto, não havia sido mencionado a morte do clã Uchiha, então não sabemos ainda que o Sasuke é órfão também. Fora que no mangá, ela só sai falando tudo como se fosse uma matraca, tipo, é quase um desabafo pra cima do Sasuke, dizendo que o Naruto não teve infância normal por não ter os pais, ele tem sorte por não ter ninguém perturbando ele. Já no anime, ela trata isso de forma mais animada, quase como se fosse contar uma novidade pro Sasuke e fazer ele entender que o Naruto não valeu o tempo dele. Enfim, em ambos os casos, o Sasuke chama ela de irritante e a Sakura nota o que o Naruto sentiu nas vezes que ela disse isso pra ele. O ponto de diferença no final é que a Sakura ouve isso e começa a refletir sobre isso, e imagina que possa ser mais simpática com ele na próxima vez. Só que no anime, temos uma extensão dessa cena com a Sakura acenando pra ele e o Naruto achando que era o Sasuke disfarçado. Fora que não temos a cena do Naruto voltando a encarar o Sasuke e se ferrando com uns 10 Naruto tentando entrar no banheiro ao mesmo tempo. Capítulo 4 e que diabos de spoiler é esse, Kishimoto? Enfim, foco. A cena do Kakashi sendo pego na brincadeira do Naruto tem uma diferença simples, mas aí fica a opinião de cada um de novo, que é não ter todos imaginando se o Kakashi será pego. Naruto faz piada, Sakura fica animada e o Sasuke diz que não iria funcionar. Mas quando ele vai abrir a porta, os três ficam de olho, dando um ar mais infantil para o Sasuke, afinal, mesmo ele sendo um cara sério e trevoso, ele ainda fica curioso se uma piada boba dessas iria funcionar. Outra alteração desse capítulo é que o Kakashi entrega um documento para os três explicando o teste de sobrevivência, algo que ele não faz no anime. Além disso, o Sasuke já se demonstra meio babaca simplesmente amassando o documento. Fora isso, talvez eu pudesse mencionar que teve alteração na ordem das apresentações, tendo o Sasuke antes da Sakura no mangá, mas isso não importa. A cena seguinte seria o grupo se reunindo para o teste com a Sakura com sono, Naruto acabado e o Sasuke inteiraço. Mas a real é que isso nem existe no mangá, no máximo temos uma cena do Naruto treinando com o boneco do Kakashi. Apesar de não ser uma cena tão importante, é engraçado notar que o Kishimoto ignorou o sentido ou continuidade na cena da luta do Mizuki contra o Iruka. Mas ele fez questão de colocar cada frame da cena do Kakashi imobilizando o Naruto antes do treinamento. Se bem que a continuidade foi pro inferno de novo na cena seguinte, quando o Kakashi parece estar preparando um jutsu perigoso contra o Naruto, a Sakura se levanta do seu esconderijo até notar que ele apenas usou a técnica suprema de Taijutsu de Konoha, e fica decepcionada. Mas nisso ela já volta a aparecer deitada no seu esconderijo. O pior é que no mangá faz menos sentido ainda, porque ela claramente se expõe para tentar ajudar o Naruto. Outro momento alterado é essa sequência da luta do Kakashi contra o Naruto, onde o Sasuke pensa em atacá-lo com shurikens, mas desiste depois de ver que o Naruto tentou e falhou. Mas no mangá, o foco é o Naruto, onde vemos ele tentando, percebendo que falhou e já preparando o Kagebushin, tudo isso com o Sasuke apenas o observando sem fazer nada. Já a mudança seguinte foi necessária por culpa de outra. Quando Naruto surge com os Kagebushins da água, o Sasuke fica impressionado ao ver os 8 Narutos, enquanto a Sakura reconhece que eles não eram ilusões, mas sim clones reais. Porém, isso tudo foi colocado apenas como pensamento da Sakura, pois no anime, o Sasuke já tinha visto o Kagebushin do Naruto pelo menos 2 vezes. A seguinte seria a cena da Sakura afetada pelo Genjutsu do Kakashi. Apesar da cena em si ter sido até estendida no anime com o surto da Sakura, eles acabaram ignorando a cena dela espumando depois de desmaiar com a imagem do Sasuke todo ferrado. Já a luta do Kakashi contra o Sasuke teve detalhes alterados, mas apenas para ajustar mesmo. No mangá, o Sasuke faz uma armadilha que lança várias facas contra o Kakashi, mas no anime foi alterado para kunais. Voltando com momentos para acabar com o psicológico da Sakura, no anime, quando ela encontra o Sasuke enterrado, ele encara ela com um olhar curioso, e ela surta desmaiando de novo. Já no mangá, ele parece que não consegue mudar essa cara amarrada dele. Sinceramente, se você acha ruim o Sasuke marrento do anime, é porque você não conhece o Sasuke unexpressivo do mangá. Nisso posso mencionar outra alteração de expressões, onde saímos da cara de sempre do Sasuke para um olhar pensativo, enquanto ele se lembra do que seria um esboço do Itachi, já apresentando o Sharingan, enquanto ele divaga sobre o assassinato do clã Uchiha. Outra alteração visual que, eu devo dizer, pareceu mais fiel no filler que rola na temporada 18 de Naruto Shippuden, é a Pedra dos Heróis. Apesar de que essa daqui parece bem meh. Fora o fato de ser o Kakashi que explica para o Naruto que os heróis na pedra são ninjas que morreram em combate, e não a Sakura. Temos também a mudança de como é a própria pedra, sendo algo mais discreto do que uma pedra preta enorme. Eu acho que eu prefiro a do filler. Agora, vocês notaram que eu não falei do Iruka até agora? Pois é, acontece que ele não existe nessa sequência de capítulos inteira, praticamente. Ele apenas surge no final. Já a cena final do Kakashi voltando também teve um extra.
No anime ele volta pistola, praticamente bancando a tempestade com o climão fudido, o trio se denomina como uma equipe, por isso eles deveriam trabalhar juntos e ele diz que foram aprovados. Enquanto no mangá, bem, ele só surge e fala que foram aprovados. Para ter uma ideia, nem mesmo tem a cena da Sakura falando que estava de dieta para o Naruto poder pegar a comida dela, e menos ainda ela dando comida na boca dele. Ela só oferece a comida dela para o Naruto e pronto, Kakashi surge bancando a tempestade. No capítulo seguinte não teve quase nada, no máximo a Sakura e o Naruto duvidando que o Hokage atual seja grande coisa, enquanto no mangá apenas teve a Sakura duvidando do Hokage. Só adiantando que daí pra frente, se forem procurar em português, é bem provável que muitos capítulos estejam com páginas fora de ordem, e isso me ferrou muito para alguns capítulos. Ironicamente, nessa parte de lutas, as cenas alteradas reduziu drasticamente. Afinal, o treinamento de sobrevivência termina no capítulo 9, mas até o capítulo 12 não tem praticamente nenhuma alteração, no máximo de local ou ângulo da cena, mas nada demais. Capítulo 13 já temos mudanças leves de novo, enquanto no mangá a parte do Kakashi pegando os Zabuza de surpresa e depois sendo jogado na água é instantâneo, no anime eles colocaram diálogos do grupo reagindo às viradas dos Jounin. Outra mudança é que, após o Kakashi ser pego pelo jutsu dos Zabuza, no anime, Sasuke nota que não tem outra opção senão tentar resgatá-lo para poderem ter uma chance de sobreviver. Já no mangá, essa cena não existe, só focando no Naruto com medo e depois recuperando a bandana. Vale lembrar que essa mudança torna a cena do mangá menos idiota por parte da Sakura, pois como o Sasuke não mexeu nenhum dedo, então ela não usou ele como exemplo de diferença de níveis entre eles e os Zabuza. E sim, a cena final da Sakura impressionada e levemente corada com o Naruto está no mangá também, isso não foi inclusão. O que chega a ser bem irônico até. Capítulo 14, temos mais uma melhora absurda do anime, e nem vem querer dizer que o mangá não tinha como, porque essa é uma cena estática. A cena em si é a explicação dos Zabuza sobre o teste da graduação da Vila da Névoa Sangrenta, onde os aspirantes a ninja precisavam matar uns aos outros. Depois de ouvir isso, a Sakura tem uma reação que no mangá é bem controlada, ou só não soube trazer direito. Já no anime, cara, ficou excelente. Tanto a expressão da Sakura quanto a voz dela chocada com aquilo. Já no choque do Naruto contra os Zabuza para salvar o Sasuke, teve duas inclusões, que foi o close das kunais nas mãos e o olhar dos Zabuza no meio dos clones. Isso além do rosto da Sakura desesperada durante a frase do Tazuna com medo. Depois, na parte do Fuma Shuriken, eles incluíram o close da Sakura e do Tazuna. Devo dizer que foram boas inclusões. Por mais que não tenha no mangá, ainda servem bem. Capítulo 15, e nesse ponto já deu para notar que o Kishimoto não queria incluir a Sakura, e a Pierrot não sabia como incluir ela. Acontece que depois da explicação do Naruto, o Sasuke zomba dele falando que foi por pura sorte terem acabado com o Mizubushi. Mas a Sakura reconhece o trabalho de equipe dos dois, e tudo isso é original do anime. Na verdade, metade do que acontece nesse episódio é original do anime, pois depois dessa parte já temos o Kakashi e os Zabuza usando o Suiryu dando jutsu, e já corta direto para os momentos do Kakashi afetando o psicológico dos Zabuza com o Sharingan, e acabando com o Daibakufu no jutsu. Sim, as cenas de prévia do Haku ou até a Sakura falando com o Sasuke não estão no mangá. Eu disse que o Kishimoto não queria incluir ela. Vale dizer que toda aquela sequência dos Zabuza sendo carregado pelas correntezas resume a ele sendo levado e colidindo com a árvore em 2 páginas. Capítulo 16 e mais um momento da Pierrot querendo trazer a Sakura para a história porque o autor não quis. No mangá, a explicação sobre os ninjas rastreadores é feita pelo Kakashi, depois que ele fica de cama na casa do Tazuna. Ao mesmo tempo, no anime quem comenta isso é a Sakura para o Naruto, antes do Haku levar o corpo dos Zabuza. O que se torna um erro, já que a Sakura era tão leiga dessa informação que ela fica com trauma de imaginar os Zabuza sendo apagado. Enquanto no anime ela fala dessa informação como se fosse de conhecimento geral, por ser explicado na academia, e me faz pensar, por que eles falariam de rastreadores de ninjas renegados na academia ninja? Pra botar medo nos alunos? Seguindo com momentos extras do anime, a cena do Naruto revoltado por se sentir fraco ao ver que o Haku matou os Zabuza com tanta facilidade é completamente original do anime, tendo a cena do Kakashi desmaiando pelo uso excessivo do Sharingan muito mais simples. Agora, lembra que eu disse que eles queriam incluir a Sakura em cenas? Pois é, parece que a Pierrot só esqueceu que o Kakashi precisava explicar o que eram os rastreadores, e nisso eles incluíram depois a explicação toda, sem a reação da Sakura. Por fim, quando a cena volta para o Kakashi explicar que Zabuza estava vivo, eles cortaram uma pequena cena do mangá, onde ele acaba acordando e assustando o Naruto e a Sakura que queriam tentar ver o rosto dele.
No capítulo 17, um detalhe que pode ser mais uma tradução errada, mas que parece fazer mais sentido no mangá. A cena do Kakashi falando do Zabuza e que ele acredita que o rastreador tenha salvado ele, dá a entender que ele concluiu isso do nada, mesmo tendo algumas dúvidas. Já no mangá, como ele acabou de acordar assustado, tudo leva a crer que ele tenha notado algo que passou batido e ele acredita que o Zabuza esteja vivo, mas sabe que tem algo faltando nessa história. Agora é o momento contemplativo do Sasuke por motivos de, sei lá, Kishimoto enfiou essa cena sem motivo no mangá e o pessoal do estúdio achou que teria utilidade, mesmo já sabendo como o arco iria acabar. Mas isso não é uma mudança, já que teve nos dois. Mas é tão idiota que essa nem si é um erro. Mas voltando para alterações, temos uma enorme, com a cena da explicação do chakra da Sakura. Acontece que a cena original seria do Naruto dizendo que não faz ideia do que é chakra, afinal, ele dormia nas aulas difíceis e não tivemos o Konohamaru para revisar isso. Já no anime, para manter a cena, só tivemos o Naruto falando errado e a Sakura revisando de novo. Continuando a alteração, depois dessa explicação, o Naruto questiona o porquê essa aula toda de chakra, se eles só precisavam aprender o jutsu, pelo menos no anime. No mangá, ele diz que não conseguiu entender porcaria nenhuma e o importante seria apenas saber o jutsu. Capítulo 19 é complicado, pois teve alterações, mas nem parece que teve. A parte da Sakura andando pela cidade com Tazuna é praticamente idêntica, desde cenários até acontecimentos, mas a única parte incluída foi a Sakura encarando a criança pedindo esmolas e quase chorando de tristeza por ela. No mangá é apenas uma cena rápida dela virando achando que seria outro tarado. Vê a criança e já entrega os doces. Quase como se ela só fizesse aquilo de automático, ao invés de ser pela vontade de poder ajudar aquela criança de qualquer forma. Para fechar o capítulo 19, posso incluir a parte de incluírem o close na Sakura e o Sasuke quando Tazuna começa a contar a história do Kaiza. Vale um destaque que, apesar de criticar tanto a Pierrot com seus inúmeros fillers e animação fraca, eles sabem como dar peso às cenas. Capítulo 20 temos uma alteração bem polêmica. Muitos que viram o anime sabem da censura que rolou na cena da morte do Kaiza, onde na versão censurada, eles colocaram o personagem com os braços para baixo, enquanto na versão original do anime, ele estava com os braços abertos, como se tivesse sido crucificado. Pois é! Acaba que não só essa posição do Kaiza é original do anime, como também a cena inteira da tortura dele. No mangá, Tazuna apenas menciona que ele havia sido morto por Gatou e mostra ele já preso na frente do povo da cidade para ser executado com o leve detalhe que seus braços não foram esmagados ou estavam roxos. Eles foram cortados, com destaque para as gotas de sangue saindo do braço direito, que indica que isso não fazia muito tempo. Capítulo 21, e temos mais inclusão para o Sasuke, onde no mangá ele apenas diz que Naruto provavelmente estaria morto por excesso de gasto de chakra, enquanto no anime eles incluíram a cena dele saindo da casa e até a Sakura vendo que ele já havia comido o café da manhã. Outra alteração é que o Haku não é um desgraçado agressor de animais, pelo menos não no mangá. No anime temos o flashback do Haku onde ele disputa comida com o cachorro e enfia porrada nele para depois ser botado de escanteio quando surgem os filhotes dele. E nisso ele vai para uma ponte na vila onde encontra com o Zabuza. Já no mangá, nada disso acontece, ele apenas está do lado da lata de lixo e encontra o Zabuza. Mas em compensação, a gargantilha dele tem uma corrente no mangá, provavelmente dando a entender que fosse uma coleira que ele quebrou, enquanto no anime é só um acessório mesmo. Continuando com alterações nessa floresta de treinamento, no anime o Sasuke acerta um soco na cabeça do Naruto, e no mangá ele só encontra o coitado confuso sobre como o Haku consegue ser tão linda. Mas não para por aí. No anime, o Sasuke diz que vai sair para caminhar e encontra o Naruto. Nisso já emenda com a Sakura e Kakashi encontrando eles vendo a evolução do Naruto. Já no mangá, é mencionado que havia se passado 7 dias desde o início do treinamento, e inclui um diálogo da Sakura mencionando que ele constantemente estava saindo para treinar. Capítulo 22 temos uma inclusão que fez a Sakura parecer menos babaca. Na cena que Naruto explode de raiva contra o Inari, a Sakura reclama com ele, mas ao ver ele saindo da mesa, ela nota que ele parecia afetado pelas palavras do Inari também. Só que no mangá ela só grita com ele. Outra coisa que pode ser da tradução é que a frase do Kakashi que Naruto deve ter repetido inúmeras vezes aquilo para si mesmo, no mangá ele diz que o Naruto não consegue parar de se preocupar com o Inari, e por isso ele acredita que o Naruto entenda bem os sentimentos dele. Capítulo 23 e mais uma cena incluída no anime. Eu tô começando a achar que isso virou um padrão. A cena que a Tsunami é levada como refém, os dois samurais só a levam enquanto o anime ainda mostra ela sendo amarrada. E depois ela ainda volta a ameaçar morder a língua e se matar caso eles atacassem o Inari. Mas tudo isso não existe no mangá. Capítulo 24, e temos uma alteração bem boba. Quando o Sasuke começa a ser atacado pelos reflexos do Haku, ele acaba sendo sobrecarregado com os ataques, até que a Sakura entende que precisa ajudá-lo.
mas no anime isso ficou levemente tosco. Enquanto no mangá ela puxa uma kunai dela mesma para tentar acertar o Haku pelas costas, no anime ela pega a kunai que o Sasuke havia deixado cair no meio daquele carnaval de agulhas, que convenientemente foi parar do lado dela, mesmo isso sendo uns bons metros de distância, e tenta devolver para ele. Ou isso, ou percebemos que a Sakura tem uma péssima mira, porque ela não ia acertar nenhum espelho. Capítulo 25, e temos outra vez a Pierrot quis fazer o Naruto de bundão. Nessa cena, no anime, ele acaba de chegar no local da luta e se prepara para usar o Kagebunshin no Jutsu, mas Zabuza reconhece e usa shurikens para acabar com ele, e nisso Naruto fica gritando até ser salvo pelo Haku. Já no mangá é completamente diferente. Primeiro que ele não é um imbecil de usar jutsu do nada na cara do inimigo. O Zabuza só usa as shurikens porque quer acabar com ele logo. Segundo que ele não fica com medo, mas sim ele prepara a kunai para se proteger das shurikens e agulhas até notar que o Haku o protegeu. O problema é que o episódio estava adaptando essa parte é uma bagunça completa. Já começa que ele teve quase 10 minutos de recap da história inteira. E segundo, que essa cena filler ainda rendeu ao Naruto uma bronca bem dada do Kakashi por uma burrice que ele só comete no anime. Ou seja, metade do episódio foi completamente jogado no lixo por culpa de um recap inútil e uma cena filler. Até parece que eles queriam nos avisar sobre as táticas do futuro. Sabe o melhor? Não acabou ainda! Depois disso, Naruto ainda reclama com o Haku por usar a máscara para enganá-los, e Haku responde que ele só estava fazendo aquilo que o Kakashi havia acabado de explicar. Manter o inimigo na expectativa e surpreendê-lo com a guarda baixa. Mas todo esse diálogo não tem no mangá e só serve para acharmos Naruto mais burro ainda. Mas depois de quase 15 minutos de puro dane-se, finalmente uma inclusão útil. Ou quase. Depois disso tudo, Haku volta para os espelhos para continuar a lutar contra o Sasuke e nisso ele mostra sua habilidade. Além de mostrar ao Naruto onde estava o Sasuke. Se bem que eu acho que já sabia onde ele estava. Enfim. Nisso temos o pensamento do Sasuke sobre a habilidade do Haku e todos cogitando que se o Naruto e o Sasuke atacassem juntos, um por dentro e o outro por fora, poderiam talvez entender o jutsu dele. Pelo menos até o Naruto entrar no meio dos espelhos e estragar tudo. Acontece que tudo isso que eu falei não tem no mangá. A divagação sobre o jutsu do Haku é puramente do Sasuke, tornando a cena do Naruto entrando no meio dos espelhos bem menos idiota, pois não parece que ele foi o único que não entendeu e menos ainda que ele acabou salvando o Sasuke sem perceber que ele estava por lá. Capítulo 26 e temos uma tradução bem zoada de uma frase da Sakura, ou pelo menos espero que seja, pois todas as versões que eu peguei tinham essa mesma frase. Kakashi manda a Sakura proteger o Tazuma e ela diz que iria confiar no Sasuke. Só no Sasuke. Qual o problema? Acontece que no anime dá pra ouvir claramente a Sakura mencionando o Naruto e o Kakashi nessa cena. Então, ou os tradutores ignoraram isso, ou Kishimoto ignorou isso. Vale lembrar que quando eu disse todas as versões, eu quis dizer que eu verifiquei versões traduzidas em outras línguas. Agora uma inclusão que ficou bem fora de ordem, mas também porque nessa parte estava complicado. Acaba que nesse capítulo não tem nada da luta do Sasuke e do Naruto contra o Haku, se limitando a uma cena do Sasuke reconhecendo que o Haku estava ficando mais lento, e outra dele ouvindo o grito da Sakura depois dos Zabuza tentar atacar o Tazuna. Mas no anime, primeiro que utilizaram inúmeras vezes as cenas do Sasuke e o Naruto sendo atingidos pelo Haku. E segundo, que nessa altura, o Sasuke já tinha quase atingido o Haku uma vez com o Gokakyu no Jutsu, e o Naruto já tinha usado umas 3 vezes o Kagebunshin, que estava ajudando o Sasuke a reconhecer a velocidade do Haku. Capítulo 27 tem uma parte que até achei ser um erro, mas não foi. Sasuke desperta o Sharingan com uma Tomoe em um olho e 2 no outro. De início eu achei que seria erro do anime, mas não, ele está assim no mangá também, por mais estranho que seja. Agora uma coisa que foi removida do anime foi a primeira menção do Kakashi sobre a Anbu. Acontece que a cena dele pegando o pergaminho para fazer a evocação dos cães farejadores é bem cortada no mangá, durando pelo menos uns 2 a 3 capítulos. Mas na cena que ele pega o pergaminho, Kakashi menciona ter sido membro das forças especiais Anbu. Capítulo 29, e estamos chegando ao fim do arco, e temos mais uma inclusão incrível da Pierrot que foi mostrar o passado do Haku. Apesar de ele mencionar o que houve, não vemos no mangá nada. Porém, no anime sim. Toda a parte dele descobrindo sua Kege Genkai, a morte da família dele, o diálogo dele com os Zabuza na ponte, tudo isso não aparece nessa parte, tendo no máximo a parte dele partindo do país da água e o Haku mencionando que seria sua arma. Capítulo 31 e temos mais inclusão e alteração. Inclusão da cena do Inari indo falar com mais pessoas na vila, além do Gichi, e alteração com a morte do Haku. No anime,
Kakashi apenas atinge o peito dele e pronto. Já no mangá, o braço dele atravessa o corpo do Haku. Vale um destaque para as duas kunais no braço esquerdo dos Zabuza que não existem no mangá. O Kakashi só inutiliza aquele braço, Deus sabe como. E antes que reclamem que eu não vi ele acertando as duas kunais no braço dele, isso acontece com o braço direito. O esquerdo, o anime inventou aquelas duas kunais e a cena do Kakashi acertando o braço direito é igual nos dois. Capítulo 32, temos uma inclusão linda de cenas do passado do Haku enquanto a kunai do Naruto segue até os Zabuza. O que me faz pensar que nesse período Kishimoto não sabia muito como fazer certos quadros. Mas ainda assim ele soube como fechar esse arco de forma incrível. Apesar do anime ser bem mais violento, com os Zabuza massacrando os assassinos do Gatou no caminho e depois chegando até ele e o esfaqueando com a kunai até derrubá-lo na água, eu diria que eu gostei mais do mangá, pois mal vemos os Zabuza perdendo tempo com os assassinos. Porém, temos uma cena incrível onde ele simplesmente decapita o Gatou. Eu não tô zoando, tem até um quadro extra mostrando a cabeça dele caindo. Isso foi incrível. Com isso chegamos ao capítulo 33, o final do arco com duas mudanças que me deixam meio dividido. A primeira eu achei muito necessária. No mangá, temos uma cena do Naruto indo roubar umas oferendas que entregaram para o túmulo dos Zabuza e Haku. E, por mais que ele seja um tonto, acho que ele não seria tão desrespeitoso assim com dois inimigos que ele sofreu tanto pela morte. Isso além do fato do túmulo deles não ser no local com vista para o pôr do sol, mas sim no meio da floresta. A segunda eu já discordo completamente, que seria do Naruto falando que se tornaria um ninja que segue o seu próprio jeito. No anime ele fala isso com um olhar animado e alegre, enquanto no mangá ele parece bem mais revoltado. Quase como se fizesse isso como um ato de revolta pela verdade sobre os ninjas. O que faz bem mais sentido, visto que a ideia de ninjas serem ferramentas sem emoções só demonstrava trazer tristeza para aqueles que seguiam esse caminho. Mas essas foram as mudanças que rolaram entre o anime e o mangá de Naruto até o fim do arco Zabuza. Se gostarem do vídeo, deixem o like, se quiserem que esse quadro continue, comentem parte 2, que se tiverem muitos pedidos, eu posso trazer uma continuação falando do arco Chunin Shiken e o mini arco do retorno do Itachi.